Senhor é bom demais. Amém? Ele é a força da nossa vida. Ele é a nossa esperança para continuar, para recomeçar. Amém? Quando temos Ele na nossa vida, a gente sabe que Ele é o bastante. Amém? Por mais que as circunstâncias apareçam, por mais que fiquem difíceis, se nós confiarmos no Senhor, tivermos convicção na Sua palavra, a gente sabe que tudo vai passar e que tudo vai ficar bem. Amém? E essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você. Que você pode confiar nele e que você deve cuidar de você mesmo. Sabe que quantas vezes, Ricardo até falou um pouquinho, né, que a vida é tão corrida, às vezes a gente faz tantas coisas e esquece de cuidar da gente, né? Às vezes até quando você tem alguma coisa que você está trabalhando na obra do Senhor, né? Mas esquece daquilo de você ter o seu tempo com o Senhor. Amém? Porque não é porque você está fazendo alguma coisa na casa do Senhor ou para o Senhor que vai substituir o tempo que você tem com Ele. Amém? E é esse tempo, amados, que vai fazer você ficar forte na hora de uma situação difícil. Amém? É nesse tempo que você tem com o Senhor, essas convicções que Ele coloca no seu coração em particular, que vai fazer você ter essa força para recomeçar. É que vai fazer você cantar em meio a uma situação difícil, dizer, Pai, eu confio em Ti. Amém? Vai fazer você ver além daquilo que está diante dos seus olhos. Amém? Isso você só vai conseguir se você tiver tempo com o Senhor. Amém? Se você tiver com o seu coração fortalecido nele. Amém? E nessa manhã eu estou aqui para incentivar você a isso, a cuidar de você mesmo. Amém? A você ter o seu tempo com o seu Pai. Amém? Ele te ama tanto, você é tão importante para ele. Desde o princípio, mesmo ele sabendo o risco que corria quando ele criou Adão, de Adão pecar, que foi o que ele fez, mas mesmo assim, ele sabia que no final também, depois de Jesus, daria tudo certo. Amém? Ele confiou em mim e você. Para provar isso, vai lá em Gênesis, só para a gente recordar um pouquinho. Eu sei que você sabe, mas vamos refrescar um pouquinho a nossa memória. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 8, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem e disse assim: Onde você está? Ele respondeu: Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Foi a segunda pergunta. A terceira pergunta: Você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi de comer? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste por companheira que me ofereceu a fruta da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher. Quarta pergunta: Por que você fez isso? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Nessas quatro perguntas a gente pode ver, Deus estava dando quatro chances. O que Deus queria? Deus queria que o homem fosse sincero com ele e dissesse o que tinha feito. Ele perguntou: você acha que Deus não sabia onde ele estava? Você acha? Não, ele sabia. Quem disse que você estava nu? Deus também sabia o que ele tinha feito. E ele perguntou: Você comeu da árvore? Você acha que Deus não viu quando ele comeu? E quando ele perguntou: Por que você fez isso? Perguntou a mulher. Ele estava dando quatro chances ali ao homem, a Adão e Eva, para dizer a verdade. E eles não disseram. Mas, para provar que Deus ama muito a gente, e ele já sabia desde lá de Adão, ele já tinha um plano. Assim que Adão e Eva pecaram, ele já tinha um plano estabelecido. No versículo 15, no finalzinho diz: O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Já estava falando sobre Jesus. Amém? Então ele já tinha providenciado Jesus assim que Adão e Eva pecaram.
Amém? Então Deus te ama muito. Ele quer muito você perto dele. Ele quer muito que você se entregue para ele e confie de todo o coração que ele pode fazer alguma coisa por você. Era isso que Deus queria que Adão e Eva fizessem. Confiasse nele. Que apesar daquilo que tivesse feito, não está escrito isso, mas eu tenho certeza que o rumo da história teria sido diferente se eles tivessem dito a verdade. Tinha sido outro final. Amém? Não vou falar sobre isso porque não está escrito isso, não aconteceu isso, então a gente não vai falar sobre isso. Amém? Mas que se a gente fala a verdade, as coisas podem mudar. Você acredita nisso? Amém? Se você é sincero com o Senhor, Deus pode mudar o rumo da sua história. Deus pode mudar a sua vida. Se você se arrepende. Por causa disso, Jesus veio. Amém? Para resgatar você, para te dar esperança. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 12. Versículo 1, que diz: Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Quando eu estava orando a respeito disso, Deus me disse que era tempo de ajustar as coisas. Amém? Que era tempo de ajustar os princípios e propósitos. Que a gente não desprezasse os sintomas e sinais que aparecem nas nossas vidas. Sabe aquelas pequenas rachaduras que a gente pode perceber, que é onde a água, se você é um vaso, e o vaso tem umas pequenas rachaduras, por ali pode sair a água. Né? E você tem que se colocar com essa palavra diante dos seus olhos. Amém? Para ajustar as coisas. Amém? Quando a Bíblia fala sobre que a gente deve se afastar, e tem outra versão que fala de pesos e pecados. Sabe? Às vezes esses pesos não são coisas que vão te levar ao inferno. Você não vai perder a salvação por causa desses pesos. São algumas coisas que até te são lícitas, mas também que podem te afastar de Deus. Sabe, quando eu estava orando sobre isso, uma das coisas que vinha muito forte no meu coração é que o diabo, para algumas pessoas, ele não tem trazido prostituição, ele não tem trazido adultério, pornografia ou qualquer outro pecado que você possa enumerar. Ele tem trazido ocupação para você. Por quê? Se ele traz pecado, às vezes, para algumas pessoas, ele pode. Já está no nível que você pode dizer assim: não, eu não quero isso, eu me afasto disso. Mas ele te traz muita coisa para fazer e te manter ocupado. Isso não é pecado. Amém? Mas isso pode te trazer tanto cansaço, tanta fadiga, que você não vai ter mais tempo com o Senhor. E isso vai te tornar cada vez mais fragilizado para o pecado. Amém? E isso não é bom para mim e nem para você. Amém? Então, se muita ocupação tem chegado, a gente tem que ajustar as nossas coisas para que a gente tenha tempo para buscar o Senhor. Amém? Para a gente dar importante aquilo que é importante, que é essa palavra. Sabe, nós vivemos, eu e minha família, essas últimas 3 semanas foram semanas muito difíceis. Não somente pela morte do meu avô, mas tantas outras coisas que aconteceram nessas 3 semanas. E que eu digo a você, que se eu e minha casa não tivéssemos firmados nessa palavra, a gente não estaria mais aqui hoje. A gente poderia ter abandonado tudo. Amém? Então, essa palavra que sustenta a minha vida. Sabe, os nossos momentos com o Senhor, sozinhos, é que sustenta a nossa vida. Esse momento aqui também é muito importante se congregar. Porque quando a gente se congrega, a gente tem apoio dos irmãos. Porque eu tive apoio dos irmãos ligando para mim, mandando mensagem. Amém? Acompanhando a minha vida. Então, se a gente não se congrega, a gente tem isso? Não. Amém? Então, assim, é muito importante estarmos juntos, é muito importante termos tempo com essa palavra.
Amém? Não somente aqui na igreja, mas em casa também. Porque as coisas que Deus traz para você nos seus momentos de oração, diabo nenhum vai arrancar do seu coração. Amém? Circunstância nenhuma vai conseguir arrancar. Amém? De você. E eu digo, Deus é o teu socorro bem presente. Que quando as coisas estiverem difíceis, se você levantar suas mãos, não importa se lágrima estiver rolando, não importa o que aconteça. Se você levantar sua mão e dizer, Pai, eu confio em ti. Se você puder cantar uma canção como essa, não tiver força para cantar, coloque um louvor como esse. E ele vai te ajudar. Vai te levar onde Deus quer que você chegue. Vai abrir teus olhos para você ver aquilo que precisa ser visto. Amém? Mas você precisa fazer alguma coisa por você mesmo. Amém? Mesmo os pastores aqui podem fazer um bom trabalho, os ministros podem fazer um bom trabalho. Mas você sabia que ninguém consegue motivar você? Ninguém. Ninguém. Nem o Espírito Santo pode motivar você se você não quiser. Se você decidir no seu coração que não vai ser motivado, o Espírito Santo, por mais poder que ele esteja, que ele é o Todo-Poderoso, porque ele é aquele que ressuscitou Jesus, todo aquele poder que ressuscitou Jesus entre os mortos veio dele e ele está dentro de você. Mas se você decidir que esse poder não vai fazer nada por você, nada vai ser feito. Você tem que dar o primeiro passo. Amém? Você concorda comigo que se Deus quisesse ter criado um homem como um robozinho para adorar ele tinha criado? Mas ele não fez isso, ele decidiu criar eu e você com livre-arbítrio, para você decidir. Porque não é muito bom a gente ver que uma pessoa decidiu nos amar? Não é? Eu tenho a minha mãe mesmo, ela decidiu me amar. Não tem muitas mães que não decidem, não querem mais os filhos? Que dizem, não, eu vou dar para adoção, ou joga ele, ou faz qualquer outra coisa? Não, mas algumas mães decidiram amar seus filhos. E não é bom isso? Você saber que o outro decidiu amar você? Então Deus se sente da mesma forma. Ele queria que você decidisse amá-lo. Apesar de qualquer coisa. Ele queria que você olhasse para as circunstâncias, olhasse para o pecado, olhasse para o mundo e decidisse, eu prefiro o Senhor. Amém? Que mesmo quando o diabo tira o chão dos seus pés, você já sentiu isso? Eu já senti isso. De você parece que você aí agora, o mundo vai desabar, eu não sei o que fazer. Sabe que se você for para aquele lugar secreto, que a Bíblia diz, não é, amados, um quarto literalmente. A Bíblia diz que você deve ir para o lugar secreto, abrir a porta do seu quarto e ir para lá, buscar o Senhor. Mas o lugar secreto pode ser em qualquer lugar. O meu lugar secreto nesses últimos dias foi dentro de um banheiro do gel. Eu me trancava dentro daquele banheiro e eu orava em línguas, não conseguia dizer uma palavra em português e dizia ao Senhor, Pai, eu confio em você. Era a única coisa que eu conseguia dizer. Pai, eu confio em você. Pai, eu confio em você. E Deus não me decepcionou e nem vai decepcionar você. E nunca vai decepcionar, porque isso não faz parte dele. Amém? Se você tiver um coração disposto a buscar ele, ele vai fazer alguma coisa por você. Amém? E se nenhuma circunstância mudar aparentemente, amado, se as coisas mudarem por dentro, você vai conseguir raciocinar e fazer as coisas andarem como deve ser. Amém? Porque muitas vezes o grande problema está dentro de nós. Às vezes não existe um problema tão grande na sua frente, o problema está onde? Na sua mente. Se ele consegue desestabilizar a sua emoção, ele consegue fazer com que você não creia mais. Mas se você consegue manter a sua alma como Davi fazia, dizer à sua alma, venha para cá, alma, vamos adorar o Senhor. Se você consegue fazer isso, você consegue manter o equilíbrio das coisas. Amém? Não é fácil. Não, a Bíblia não promete que será fácil. Ele promete que é possível. Amém? Ele promete que se você fizer, haverá um resultado. Amém? Você quer os resultados? Então tem que fazer o antes. Às vezes a gente só quer os resultados. Não é? Há um preço a ser pago. Qual é o preço a ser pago? Não é tão difícil.
O preço a ser pago é você ir para onde Deus está. É você ir para o lugar secreto. Amém? E se afastar dessas coisas. Para quê? Para que você possa correr a carreira que Deus determinou para você. Amém? Muitos obstáculos que chegam na nossa frente, muitas dificuldades, é somente para fazer você parar. E esse obstáculo, essa dificuldade, pode ser qualquer coisa. Pode ser doença, pode ser morte, pode ser qualquer coisa. Amém? Qualquer coisa que você enumerar. O diabo ele vai sondar você e vai ver onde é que eu posso atacar ele. Você sabia que ele estuda você? Se você está andando aí desapercebido, o diabo não anda desapercebido com você. Ele sabe muito bem quem é você. Ele sabe muito bem do que você gosta, do que você não gosta. Não estou enfatizando que ele é o Todo-Poderoso, não. Mas ele não é tão burro como a gente acha que ele é. Amém? Não estou dizendo que ele pode, não. Deus é maior do que ele. Amém? Ele já é um derrotado. Mas, se ele conseguir fazer com que você veja de outra forma, ele vai vencer. Amém? Mesmo ele sendo derrotado. Mesmo Deus já tendo decretado que ele não pode fazer nada com você. Se você decidir, ele pode fazer. Amém? É você que tem que fechar a porta. É você que tem que dizer até onde ele pode ir. E não se desespera, amado. Se ele já entrou e já fez um pouquinho de bagunça, pronto, bota ele para fora de novo e organiza a bagunça. Amém? Não tem que ficar olhando não desesperado. E agora ele entrou, ele bagunçou. E agora? E agora bota ele para fora. Amém? E agora manda ele correr, manda ele para o lugar que ele tem que ficar. Quem manda na sua casa é você. Amém? Deus te constituiu como rei e sacerdote. Amém? Então você pode mandar, você pode dizer o que tem que acontecer, o que vai acontecer. Amém? Você está debaixo de um novo domínio, que é o domínio do reino de Deus. Amém? Quem governa agora, você sabe quem governa agora. Amém? Essas coisas têm que estarem tão cravadas no teu coração para você saber reagir. Treina você reagir. Sabe, nesse tempo que eu passei, eu descobri, eu falando com minha mãe, eu disse, mãe, eu descobri uma coisa. Que eu preciso, eu sei que você conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? E numa dificuldade que a gente passa, a gente descobre alguns pontos fortes e outros pontos fracos. E eu descobri uns pontos em mim. E eu anotei. Eu disse, diabo, descobri umas coisas em mim. E anotei esses pontos. E disse, pois agora eu vou trabalhar em cima disso. Porque o diabo não me pega mais nessas pecinhas aqui, não. Certo? Se eu tenho que investir mais tempo com os meus filhos, eu vou investir mais tempo com os meus filhos. Se eu tenho que investir mais tempo ensinando a palavra, eu vou ensinar a palavra. Qualquer coisa que você identificar em você, que é um ponto negativo, que o diabo está se aproveitando disso, vai lá e fortalece essa área. Pede ajuda ao Espírito Santo, vai lá e faz alguma coisa. Amém? E você vai deixar o diabo nervoso por isso. Amém? E você pode gritar que Deus é maior e Ele está em você. Por isso você vai conseguir sair de qualquer situação. Amém? Então não tenha medo. Vá para o Senhor. Faça alguma coisa por você mesmo. Amém? Se você decidir que as coisas vão mudar, que você vai conseguir correr a carreira que Deus determinou para você, você vai conseguir. Porque Deus quer. Amém? Ou você duvida disso? Não, né? Deus quer que você chegue lá. Deus já tem um propósito determinado. Você que tem que fazer alguma coisa. Então você tem que cuidar de você mesmo. Amém? A responsabilidade é sua. Amém? Tudo Deus já fez. Amém? Agora é você que tem que fazer alguma coisa. E se você disser para mim, aí, Dani, eu não tenho força. Eu tenho força em qualquer situação, mas nessa eu não estou tendo. Ele deixou uma coisa para mim e para você, que a gente pode obter força, que é a oração em outras línguas. Amém? Amados, isso é tão poderoso. Não sei se você já experimentou isso, mas isso é tão poderoso que é inexplicável só você experimentando. Sabe que quando você começa a orar em outras línguas, começa mesmo devagarinho, mesmo sem ter força, mesmo que na sua cabeça, enquanto você está orando,
na sua cabeça está dizendo, você está louca, você não está vendo que isso não vai mudar, só porque você está orando esse negócio aí, mas você começa e continua orando. E o próprio Espírito vai ver uma ligação, uma conexão aqui dentro, que você vai deixar as coisas do natural e você vai começar a ver como Deus vê quando você ora em outras línguas. Deus vai mudar a visão do que está errado e vai colocar a visão certa. E você vai saber exatamente como você tem que se mover. Amém? É inexplicável. Você só vai saber experimentando isso. Amém? Não tem muito como explicar. É exatamente assim. As coisas de Deus é assim. Se ele disser a você, olhe, creia. Você acha que quando Moisés e aquele povo todinho chegou diante do Mar Vermelho, tu imagina aquela situação, que Deus chegar e dizer assim, bate só com essa varinha aqui, com um pedaço de pau, bate aí e o mar vai se abrir. Isso parece uma loucura, né, de gente doida, não parece? Mas se ele tivesse ficado pensando nisso, o que é que tinha acontecido? Todo mundo tinha morrido. Mas ele foi lá e fez, não interessa, parece doidice, parece, mas ele foi lá e fez, e o mar se abriu. Amém? Então você perde alguma coisa se obedecer a Deus? Não, você só ganha. Amém? Porque Deus vê muito mais além do que a gente vê. Amém? Então invista em você mesmo. Amém? Passe tempo com o Senhor, passe tempo com essa palavra. Amém? E qualquer coisa, qualquer situação, você pode mudar. Amém? Trate as suas emoções. Se você precisa de emoções equilibradas, o Espírito Santo está aí para equilibrar as coisas. Sabe que não existia ninguém mais grossa, ninguém mais insensível como eu, era mais dura. É a que está na sua frente. E hoje, quando eu vejo as coisas que acontecem comigo, eu consigo ficar calada, eu olho para dentro de mim e digo, só pode ser Deus. E às vezes é uma decisão de verdade, que a minha carne treme todinha, a velha Daniela quer ressuscitar, e eu, não, pai, vai ficar aqui calada. E a carne treme, eu sinto literalmente meus braços tremendo, com vontade de fazer alguma coisa, e eu escuto dentro de mim Deus dizendo, fique quieta, fique quieta. E quando eu fico quieta, eu vejo o resultado daquilo que eu quero. Amém? Porque vale a pena manter as suas emoções em equilíbrio, vale a pena você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Vale a pena andar em amor, vale a pena ser bondosa, ser gentil, ser como a Bíblia diz. Não é fácil, a Bíblia não garante isso para mim e para você, mas ela diz que é possível. Amém? Tudo que está escrito aqui é possível. Na mesma Bíblia que diz, nada é impossível para Deus. Na mesma Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Amém? Você é daqueles que creem? Então você pode realizar qualquer coisa que você colocar aí na sua cabecinha, naquilo que Deus colocar no seu coração, você pode realizar. Amém? Você tem que confiar no Senhor. O que está fora tem que ser reflexo daquilo, que está dentro de você. A gente diz muito o exemplo da esponjinha, né? Que se a gente colocar uma esponja dentro d'água e quando espremer, vai sair o quê? Água. Mesma coisa, se você estiver numa situação difícil e se não tiver palavra dentro de você, você mesmo vai saber, você vai notar o que tem dentro de você quando a situação difícil chegar. Porque você vai saber, se você se descontrolou, se você não consegue ir para a palavra, você sai totalmente, você só consegue estar em linha, você só consegue orar, você só vem para a igreja, você só faz as coisas que você fazia antes quando está tudo bem. Quando as coisas desandam, a primeira coisa que você faz é deixar de ler a Bíblia e deixar Deus para lá. Então você já notifica aí dentro que o que está faltando, você colocar mais palavra dentro de você. Amém? Porque se você fizer isso numa situação difícil, quando o diabo espremer você, ele vai se arrepender disso. Porque quando você sair dessa, você vai estar muito mais forte. Porque o que aconteceu com Davi? Quando Davi foi vencer Golias, ele disse, meu filho, eu já venci o urso. Não foi?
Já venci o leão, por que eu não vou vencer você? Então é isso que a situação faz. Eu já venci essa, já venci aquela, por que eu não vou vencer essa? Amém? Então use situações para você ter mais um troféu. Para dizer assim, olha, eu venci, esse aqui é um troféu, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Pois esse aqui vai ser nada. Vai ser mais um que eu vou colocar na prateleira. Amém? Infelizmente, a gente não vai poder dizer ao diabo que sai daqui agora. A gente pode mandar ele sair de alguma situação, tirar a mão daquela hora, mas ele vai voltar de novo. Que esse é o papel dele, desviar você. Amém? Mas você não precisa ter medo, porque o maior está dentro de você. E você pode fazer alguma coisa se você quiser. Amém? Se você decidir, decida nessa manhã fazer alguma coisa por você mesmo. Decida nessa manhã fazer alguma coisa pela sua família. Não desista. Eu lembro da minha adolescência, quantas pessoas que eu fui muito rebelde e muitas pessoas chegaram, foi mesmo na época do Remo, 16 anos, e muitas pessoas chegaram para meus pais e disseram a ele, você vai colocar sua filha para estudar, eu morava em Solânia e só tinha Rema em Campina Grande. Ele disse, você vai pagar um motorista para levar sua filha para Campina Grande 3 vezes por semana, o gasto que você vai ter essa menina rebelde desse jeito, eu lembro que eu estava em outra sala, e a resposta dele foi, primeiro, se eu não acreditar nela, quem vai acreditar? Se eu não investir nela, quem vai investir? E ele disse, e eu creio nessa palavra, que desses 2 anos, antes de terminar esses 2 anos, a palavra não vai voltar vazia. Ela vai mudar de atitude. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro que eu até ri detrás da porta, né, que eu estava escutando. Mas, realmente, eu passei o primeiro ano ainda do mesmo jeito. Mas na primeira disciplina do segundo ano foi História da Igreja. Que você pode dizer assim, o que é que teve a ver? História da Igreja, né? Mas quando meu professor era Josimar, quando ele começou a falar, ele falou exatamente aquilo. Ele parou a ministração e começou a falar só para mim, só tinha eu ali naquela turma. E ele fez o convite, tudinho, para aceitar Jesus e tal. E eu fui lá para frente, aceitei Jesus com 17 anos. Né? E quando chegou em casa, o pai já estava sabendo. Né? Que coisa é essa, menina? Tu aceitou Jesus? Como assim? Eu disse, pai, filho de crente não é crente, não. Né? Ele tem que confessar Jesus. E eu confessei Jesus. E dali eu comecei a minha trajetória com o Senhor. Amém? Então você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir dos seus filhos. Amém? Não importa o que aconteça. Por mais que as circunstâncias estejam difíceis, ou marido, ou esposo, qualquer pessoa da sua casa, se você decidir que a palavra de Deus vai fazer a diferença, ela vai fazer. Amém? Você tem que fazer a sua parte, é claro. Né? Se for uma mulher, a Bíblia diz que não pode ser aquela mulher rixosa, né? De ficar falando demais. A Bíblia diz que a gente tem que ganhar um marido e aquele que não é crente tem que ser calado. Então, se você ficar falando demais, já está fora daquilo que Deus diz para você fazer. Amém? Então, busque estratégias do Senhor. Amém? Cada situação cada marido é diferente, cada filho é diferente. Busque estratégias e o Espírito Santo vai dizer para você. E vai guiar você naquilo que você tem que fazer. Amém? Mas não desista da sua família. Faça alguma coisa. Amém? Eu quero ler só mais uma passagem para vocês, para a gente terminar. Abre tua Bíblia em Ezequiel. A Bíblia fala muito sobre isso, tem mais algumas passagens que quando ele fala sobre rios, né, que a gente pode mergulhar nos rios de Deus, que do nosso interior vão fluir rios de águas vivas. A gente pode comparar isso como a gente está mergulhado na presença de Deus, como a gente pode estar mergulhado na palavra de Deus. Amém? Esse rio. E eu quero que você, esse versículo todo fala sobre isso, sobre
sobre um rio. E eu quero que você veja o versículo 9. Versículo 8 diz assim: O homem me disse: Este rio corre na direção leste, atravessa o sertão da Judéia e deságua no Mar Morto. Quando a Bíblia fala do Mar Morto, é porque lá realmente não existia vida, não existia peixes, nada, nada vivo que existia nesse rio. Por isso era esse nome. Literalmente significa isso. Ele transformará o Mar Morto, tornando suas águas puras e saudáveis. Por onde esse rio passar, a vida surgirá ricamente. Então, aonde a presença de Deus passar, haverá vida. Amém? Mesmo que a situação esteja morta, mesmo que não exista esperança alguma, se a presença de Deus passar, se a palavra de Deus chegar, ali haverá vida. Amém? Tudo se tornará saudável. Amém? Então, quem tem que fazer alguma coisa, diga: sou eu mesmo. Sabe que aqueles que esperam no Senhor, Deus renova as suas forças. Mas aquele que espera no Senhor, espera fazendo o que é certo. Amém? Porque muitas vezes a gente quer esperar, mas não no lugar onde a gente deve estar. E nem fazendo o que a gente deve estar fazendo. Amém? Então, quem espera no Senhor, espera fazendo a coisa certa. Amém? Isaías 40, 31 fala sobre isso. Os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias. Sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Amém? Essa é a esperança que temos no Senhor. Essa é a certeza que temos no Senhor. Amém? Que se nós buscarmos, Ele vai renovar as nossas energias. Amém? Não somente espiritualmente falando, mas também energia desse corpo aqui. Amém? Você sabia que Ele é capaz de fazer isso? Quantas vezes a gente amanhece tão cansado, tão fraco, nesse corpo aqui que a gente está ainda, nessa casa aqui que a gente está, nessa terra. E se a gente confiar no Senhor e pedir a Ele: Pai, renova as minhas energias, renova as minhas forças. Eu lembro que eu aprendi isso bem cedo. Quando eu tive Mical, nosso horário fica, quando os bebês nascem, né, a gente fica com os horários bem pequenininhos para dormir e a gente fica muito cansado. E eu lembro que eu escutei uma ministração sobre isso e eu experimentei e funciona. Eu lembro que eu orava e a ministra disse assim: quando você for dormir, mesmo que você durma 15 minutos, você se deite e ore. Declare a palavra e diga: Pai, quando eu deitar e quando eu me levantar desses 15 minutos, eu vou estar novinho. E era exatamente dessa forma que eu experimentava. Eu dormia somente aquele tempinho e eu acordava disposta. Amém? Porque essa palavra funciona. Amém? Se você decidir fazer alguma coisa por você mesmo, organizar a sua casa, organizar o seu jardim, organizar tudo, você vai ver os resultados. Amém? Você vai correr a carreira que Deus já terminou para você. Amém? Basta que você cuide de você mesmo. Amém? A responsabilidade não é mais de Deus, é sua. Amém? A responsabilidade não são dos pastores, não são dos ministros, é sua. Amém? É minha, de nos fortalecermos no Senhor e continuarmos perseverando nessa palavra. Amém? E tenha certeza que você vai colher os frutos. Amém? Você decide aquilo que você planta, mas você não pode decidir aquilo que você vai colher. Amém? A colheita é certa, pode ter certeza. Agora, se a colheita vai ser boa, depende de quem? De quem plantou. Amém? Então, plante certo. Amém? Plante essa palavra na sua vida. Amém? Decida o seu futuro. Cuide da sua vida, cuide das suas emoções, cuide da sua vida espiritual. E você vai ver Deus sendo Deus na sua vida. Amém? Foi muito bom compartilhar a palavra de Deus nessa manhã com vocês. Amém? Deus é bom.